Tiveram livros, então, apócrifos que estavam fora, que foram indexados ao cânone? E foram tirados depois. Vou dar um exemplo, então. Tá? Um livro que era do cânon cristão e foi retirado depois é o proto-evangelho de Tiago. A gente não o tem mais na escritura. E engraçado, dentro da tradição católica, que é a tradição que eu participo, que eu faço parte, o nome de Joaquim e Ana, pais de Maria, está no evangelho apócrifo. Olha que interessante. E aí se ficou na tradição isso e se retirou depois. Nesse sentido, o apócrifo é um livro que está fora da lista, que é a lista, digamos, oficial. Tá? Esse é a forma mais simples da gente dizer. Não, tá perfeita. Tá. Não tem como ninguém mais ter dúvida disso na vida. Pronto. Tá. E aí tem um detalhe que eu acho que é importante também a gente saber. Haviam livros apócrifos circulando, tanto daquilo que nós vamos chamar de apócrifos do Antigo Testamento. Mas por que do Antigo Testamento? Porque são escritos por judeus não cristãos. Então, no século III, no século II, no século I, antes de Cristo, vários livros, tá, circulavam. E esses livros, geralmente, muito ligados, a um pensamento que a gente vai chamar de apocalíptico, e alguns autores já estão denominando de enóquico. Então você trouxe Enoque, é muito pertinente, inclusive, tá, falar de Enoque nesse sentido. O que acontece? Alguns desses apócrifos, vou dar exemplo, é o livro de Jubileus. O que é o livro dos Jubileus? É o Pequeno Gênesis. O que é o Pequeno Gênesis? É contando as lacunas do livro do Gênesis. Ou seja, aquilo que a Bíblia não conta, esse apócrifo vai lá e destrincha. Caramba! É muito interessante, cara. Ele fala, por exemplo, da Torre de Babel, ele fala coisas impressionantes, assim. Só que os judeus não colocaram dentro da sua lista. Porém, quando eu falo judeus, a gente precisa ter muito cuidado, porque o termo judeu, colocado assim, no singular, ele vai designar, na realidade, um grupo posterior que não colocou. Porque quando a gente vai, por exemplo, para os essênios, que estavam vivendo numa comunidade quase monástica, digamos assim, para a gente entender mais ou menos o estilo de vida deles, eles vivem nesse grupo, no deserto da Judéia, e entre eles, o livro dos Jubileus era lido, era entendido como um dos principais livros. Então, quando a gente fala apócrifo, inclusive, eu dei esse exemplo para a gente entender isso, Ale. É apócrifo para quem? Entendeu? É apócrifo Perfeito. Para quem? Exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque estava entre os escritos da comunidade essênia de Qumran. O livro de Enoque está dentro da Bíblia etíope, por exemplo. E é tudo texto que se remete a esse universo judaico, apocalíptico, antes de Cristo, e, portanto, um apócrifo judaico. Apócrifo para aqueles que foram determinando a lista, oficializando essa lista. Isso, inclusive, vai acontecer de forma mais contundente e radical naquilo que nós vamos chamar de Concílio de Jamnia. Jamnia é uma cidade, tá? Que foi a sede de um possível concílio que aconteceu, encabeçado por um rabino judeu, que vem da linha farisaica, chamado Yohanan ben Hazakai. Ele reúne no ano 90 esse grupo e diz, olha, o que nós vamos deixar na escritura? Aí ele começa ali a delinear um cânon mais claro para os judeus que vão pela linha do farisaísmo, que são os judeus que nós temos até hoje. Eles vêm dessa linha, na verdade. Mas existiam judaísmos, inclusive alguns fora de Israel, cujas sinagogas tinham imagens de Zeus, de Atenas, coisa que era inconcebível para o judaísmo de Jerusalém, para o grupo dos fariseus e assim por diante. Então, apócrifo para quem? Do ponto de vista do Novo Testamento, também tem apócrifos. Eu falei aí da biblioteca de Nag Hammadi, descoberta apenas, tá, lá no Egito, por 2 pesquisadores que começaram a buscar manuscritos antigos nesse período, 1946 mais ou menos. Eles estão encontrando essa biblioteca com vários apócrifos cristãos. Sua ampla maioria, gnósticos.
tá? Que misturam filosofia, que misturam gnose, que misturam Bíblia judaica, que misturam... E aí foi encontrado, por exemplo, apenas em 1946, o Evangelho de Tomé, que foi testemunhado por pais da igreja da existência dele muito tempo antes. É interessante. Que lugar do Egito que encontraram? Nag Hammadi. Esse é o nome da cidade mesmo. É, o nome da região, da aldeia de Nag Hammadi. Tava onde? Tava enterrado? Enterrados e depois foram encontrando espalhados em alguns outros locais. É uma biblioteca bastante interessante, tem livros até de filosofia lá, o que testemunha o pensamento gnóstico, né? Quando foi que acharam isso? 1946. Bem recente. Bem recente, bem recente. E isso se deu até pelo fato de que a arqueologia, tá, Ale, ela começa a se constituir com vários instrumentos mais apurados, então você passa a ter, a partir desse momento na história, um boom assim, de informações que estão sendo escavadas, né? E é interessante isso. E aí, enfim, ao longo do tempo, o cristianismo foi assimilando alguns desses livros, outros não, foram sendo abandonados pelos mais diversos motivos. Nem sempre o motivo é só a questão da fé contrária que eles professam. Também, por exemplo, eles não eram tradicionalmente utilizados, então foram sendo deixados de lado. Cada livro tem uma história. Eu acho que isso é importante a gente entender. E um outro detalhe nesse sentido é que a igreja em si, ela não é aquela que escondeu, que queimou, que sei lá o quê. Existe muito também... Não foi? Não. Não escondeu nada? Oi? Não escondeu nada? Talvez alguns sim, outros não, mas o fato de que a gente tem o testemunho da existência desses manuscritos que foram encontrados, não é? E outros que foram encontrados posteriormente, realmente testemunham que eu queria que imaginasse o seguinte, Ale. Pensa num mundo onde você não tem a internet, você não tem telefone. Eu vivi esse mundo aí. Então... Quer dizer, telefone tinha, mas... cara. Eu cheguei a viver esse período da transição maluca aí dessa sociedade nossa. Mas o fato é... Imagina numa sociedade onde você tem copistas escrevendo, grupos muito longínquos. Uhum. Então é impossível você ter o domínio de toda a escrita, da toda a produção que está acontecendo. Entendeu? Então isso é impossível, cara. Impossível mesmo. Assim, é uma coisa que não dá pra gente imaginar.